Aleluia. Diga, eu quero, Senhor, experimentar mais da tua glória de Deus. Mais da tua glória, Deus. Isso. Aleluia. Salmo 19, capítulo 19, verso 1 diz: os céus manifestam a glória de Deus. Os céus declaram a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ou seja, toda vez que nós olhamos para o céu, meus irmãos, nós podemos contemplar a glória de Deus. Ontem à tarde, eu dei uma parada, né, na tarde para procurar sobre a glória de Deus. E eu sentei no meu sofá, eu tenho uma poltrona lá no meu quarto. Eu sentei naquela poltrona e fiquei olhando para aquele céu. E sabe, você já fez alguma pintura da escola? Você deve ter feito quando você estava no primário. Que o professor falou, pega aí, molha o pincel no guache e passa na folha assim. Não fica aqueles risquinhos? Um monte de risquinhos assim, não fica perfeito, né? Fica aqueles risquinhos quando está acabando a tinta, né? Do pincel. E parecia que Deus tinha pintado o céu com as próprias mãos. E eu olhei, eu falei, meu Deus, que coisa linda aquilo. E ali, eu olhando aquele céu, eu disse, Senhor, como o Senhor é majestoso, como o Senhor é grandioso. Como é que pode um ser humano olhar e dizer, Deus não existe? Como a criatura pode dizer, Deus não existe, eu não acredito em Deus? Se nós olharmos para os céus, a Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus. Irmãos, e o que é a definição da palavra glória de Deus? Glória de Deus tem várias definições. Às vezes a glória de Deus, ela é descrita como a própria majestade, o próprio esplendor de Deus. Em 1 Crônicas, capítulo 29, 11, eu vou já te citar o texto e já vou ler, senão não dá tempo, tá? Tua é, Senhor, a magnificência, o poder e a honra e a vitória e a majestade. Tudo é teu, e tudo quanto há nos céus e na terra, tudo é, Senhor, seu o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todas as coisas. Quando eu e você, meus irmãos, estamos adorando a Deus aqui, quando eu e você estamos cantando a Deus aqui, quando eu e você estamos exaltando a Deus aqui, quando eu e você colocamos a mão no bolso para ofertar a Deus, nós não estamos fazendo a um Deus morto. Nós não estamos fazendo a um Deus que não pode abençoar. Nós não estamos fazendo a um Deus que não pode curar. Nós não estamos fazendo a um Deus que não pode transformar. Pelo contrário, nós estamos fazendo ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor de todas as coisas. Então, quando eu e você, meus irmãos, estamos adorando aqui, nós não estamos jogando palavra ao vento, não. Nós estamos adorando aquele que é o Deus Todo-Poderoso. Sabe quando você está lá na sua casa, lavando a sua louça, trabalhando lá no seu trabalho, pintando a parede, chapiscando a parede, levantando uma parede, quando você está carregando alguma coisa, quando você está atendendo um cliente, quando você está falando com alguém, quando você está aconselhando alguém, quando você está visitando alguém, em todo lugar, quando você está abrindo a sua boca para glorificar a Deus, você não está exaltando um Deus morto, vocês e eu estamos exaltando o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus que muda a história, o Deus que muda o coração, o Deus que pode mudar todas as coisas. Amém, meus irmãos? Eu quero encher seu coração de fé nessa manhã. Você quer fé de Deus? Não? Eu quero encher teu coração de esperança nessa manhã. Eu quero apresentar a você aqui, sabe o que? O Deus vivo, o Deus majestoso, o Deus glorioso. Uma glória, irmãos, essa tal glória de Deus, ela é tão grandiosa que nenhum ser humano pode ver a glória e ficar vivo. Lá em Êxodo 33, 20, Moisés falando com Deus, e Deus disse para ele, ó Moisés, você não vai poder ver a minha face, a minha glória, porque nenhum homem verá a minha face e viverá. Irmãos, quando nós estamos adorando a Deus aqui, nós não estamos apenas cantando, preste atenção nisso. Quando você e eu estamos abrindo a boca aqui, nós não estamos, a honra, a glória, não.
Nós estamos contemplando a face do Deus vivo, nós estamos contemplando a face do Deus poderoso, nós estamos contemplando a face do Deus que criou todas as coisas. Aleluia! E essa glória, ela pode ver, aliás, quando muito, pode-se ver apenas um aparecimento semelhante à glória do Senhor, como Ezequiel viu lá no capítulo 1, de Ezequiel de 26 a 28, diz que ele viu alguma coisa que se assemelhava à glória de Deus. Nesse sentido, a glória de Deus, então, ela é a singularidade de Deus, ela fala da santidade de Deus. Então, quando eu e você estamos cantando, vem a tua glória, vem o teu poder, nós amamos a tua presença, nós amamos a tua glória, nós estamos dizendo: Senhor, tu és santo, a ponto, Senhor, de quando estamos adorando, a tua santidade é transferida para a nossa vida, meus irmãos. Sabe por que eu e você podemos adorar esse Deus santo? Sabe por que eu e você podemos adorar esse Deus santo? Porque o sangue de Cristo Jesus está sobre as nossas roupas, está sobre o nosso corpo, está sobre a nossa cabeça, e nós podemos adorar o Deus santo. Senão nós nem poderíamos falar o nome de Deus, se não fosse a glória do Senhor. Pedro emprega a expressão magnífica glória de Deus. Em 2 Pedro capítulo 1, verso 17. Porquanto ele recebeu de Deus Pai, falando de Jesus, né? Honra e glória. Quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz. Olha, da magnífica glória. Quando Deus fala, sabe o que é quando Deus fala? Quando Deus fala, é a magnífica glória dele que está sendo derramado sobre a terra. E sobre quem? Sobre os filhos e filhas de Deus. É sobre você e sobre eu. É sobre nós, irmãos. A gente canta, a gente adora, a gente glorifica, mas a gente às vezes não tem a compreensão, a gente não tem a clareza. E eu quero nesta manhã desvendar os teus olhos e os meus olhos, para que a gente entenda o tamanho da glória de Deus, o tamanho de Deus para nós, o que Ele significa, o que cada acorde musical aqui que está sendo tocado significa, o que cada oração que fazemos significa, o tamanho de Deus que nós servimos, o tamanho do Deus que nós servimos, o poder que esse Deus tem, a glória que esse Deus tem. Posso ouvir um aleluia? A glória de Deus também se refere à presença visível do Deus, do nosso Deus, entre o seu povo. Essa glória, nos tempos posteriores, antigos, era chamada de glória Shekinah. Shekinah é uma palavra hebraica que os rabinos nos tempos posteriores usavam, que significava habitação de Deus. Quando nós cantamos: Senhor, nós queremos a tua Shekinah, e nós estamos dizendo: Senhor, nós queremos ser a tua habitação. Mas como pode um homem pecador, uma mulher pecadora, ser habitação de Deus? Se não pelo sangue de Cristo, se não pela glória de Cristo, se não pelo favor de Cristo. Por isso, nesta manhã, ao tomarmos a ceia, meus irmãos, nós estamos reafirmando que a glória de Deus, o sangue de Cristo, está cobrindo a nossa vida, e nós podemos nos aproximar dele. O véu foi rasgado, o véu foi rasgado, e o motivo de eu mostrar para você a glória de Deus aqui, não é para que você tenha medo, não é para que eu tenha medo, não, pelo contrário, é para dizer o seguinte: o que era impossível para o homem, porque Deus é santo e o homem é pecador, Jesus veio, morreu na cruz, rasgou o véu, e o véu que separava já não separa mais. A Bíblia diz que quando Cristo estava na cruz, meus irmãos, o véu do tabernáculo, onde o pessoal, onde os homens adoravam a Deus e ofereciam sacrifício, aquele véu que era uma cortina que separava o santo dos santos dos santos, foi rasgada de cima a baixo, para dizer: agora eu e você podemos nos aproximar desse Deus, agora eu e você podemos desfrutar desse Deus, agora eu e você podemos orar a esse Deus, e a glória de Deus vai encher a nossa casa, vai encher a nossa família, vai encher o nosso coração, vai encher o nosso lar, vai tomar o nosso ser. Amém?
Olha só. Nem sei onde eu parei aqui, Jesus. Shekinah, a glória de Deus. Era empregada, era falada para manifestar visível presença de Deus, né? Em Êxodo 13, 21, diz que o Senhor ia adiante deles. Esse povo aqui, irmãos, lá do livro de Êxodo, é o povo que saiu das garras de Faraó. É o povo que viu Deus face a face, entre aspas. Porque eles viram a presença de Deus caminhando com eles, a glória de Deus caminhando com eles. Êxodo 13, 21 diz que o Senhor ia diante deles. De dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para os guiar no deserto. E à noite, numa coluna de fogo para iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Sabe o que significa isso? Que quando eu e você vamos para Deus, quando eu e você entregamos a nossa vida para o Senhor de manhã, Ele coloca uma nuvem para mostrar para nós: eu estou com você. Eu estou com você. E essa nuvem, sabe quem é agora? É o Espírito Santo de Deus. É o Paracletos que a Bíblia fala, né? Que está do lado, que está comigo, está com você. E essa mesma presença estava com eles lá no Egito. De manhã era uma nuvem, à noite era uma coluna de fogo. A Bíblia diz que enquanto você dorme, Deus te abençoa. Deus dá enquanto você dorme, meu irmão. Agora você imagina, se Deus dá a mim e a você enquanto nós dormimos, você imagina quando a gente está aqui adorando a Deus, cantando a Deus, quando a gente está louvando a Deus, quando a gente está engrandecendo a Deus. Quantas coisas no mundo espiritual acontecem, quantas cadeias se quebram. Por isso, no momento da adoração, no momento do louvor, nós não podemos ficar com a boca fechada. Nós não podemos ficar com o braço cruzado, não, porque nós estamos interrompendo o mundo natural e tocando o mundo espiritual com a nossa adoração, com o nosso louvor. Amém, queridos? É grandioso o que eles viram, é grandioso o que aquele povo experimentou. Aquela mesma glória encheu o tabernáculo, e aquela mesma glória santificava aqueles irmãos. E esta mesma glória continua santificando a gente. Quando a gente entra em adoração ao Senhor, quando a gente exalta a Deus com as nossas palavras, com o nosso louvor, a adoração de Deus, a adoração a Deus sobe e desce do céu a glória de Deus para santificar os seus filhos e filhas, para santificar eu e você. Em Êxodo capítulo 29, 43, diz que ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória eles sejam santificados. Aleluia, aleluia. Quando nós adoramos a Deus e a glória de Deus vem sobre nós, a santidade de Deus, ela desce sobre os filhos de Deus. Amém, meus irmãos? Olha quanta coisa acontece quando nós estamos adorando a Deus, quando nós estamos clamando diante do céu e o céu está aberto sobre nós. Eu quero dizer para você que o céu de Deus está aberto sobre a sua vida e sobre a minha vida, por causa do sangue de Cristo que lava e nos purifica de todo o pecado. Eu e você podemos adorar esse Deus. Aleluia, aleluia. Em Êxodo 24 também, 16, 17, diz que a glória de Deus repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou Moisés do meio da nuvem, e o apareceu da glória do Senhor, era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. O que significa isso, pastor? Que a glória de Deus era visível, era presente. A glória de Deus, e ela continua visível, ela continua presente nos dias de hoje, meu irmão. Ela continua presente. Essa mesma glória encheu o templo de Salomão. Em 2 Crônicas 7, 1 e 2, diz que acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. É isso que você quer ou não? Eu quero que a minha casa seja cheia da glória de Deus. Eu quero que a minha vida seja cheia da glória de Deus. Eu quero que os meus filhos sejam cheios da glória de Deus. Eu quero ser cheio da glória de Deus.
Diga: eu quero, Senhor, ser cheio da tua glória, Pai, para que toda a santidade do Senhor invada o meu ser, Pai, e eu tenha nojo do pecado, eu tenha nojo das coisas erradas, eu consiga te amar, te servir ainda mais. Aleluia. Aleluia, meus irmãos. O terceiro aspecto da glória de Deus é a presença de Deus e os dons espirituais. Como nós lemos, os céus declaram a glória de Deus, e toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6:3. Agora eu te pergunto, quem é a glória de Deus nessa terra, meus irmãos? Eu e você somos a glória de Deus nessa terra. O apóstolo Paulo disse: vocês são esperança da glória. Cristo em vós é a esperança da glória. O mundo está em caos. O mundo está desesperado, o mundo está sem resposta, o mundo está caído, mas eu e você que amamos esse Deus, que servimos esse Deus, somos a própria glória de Deus na terra. Somos os braços do Senhor, somos as mãos do Senhor quando a gente abençoa alguém, somos os braços do Senhor quando a gente ama alguém, somos o perdão do Senhor quando perdoamos alguém. Essa mesma glória aparece em Salmo 80, diz lá: tu que és o pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José com o seu rebanho, tu que se assenta entre os querubins, resplandece. Está dizendo assim: olha, Deus, tu és aquele que se assenta entre os querubins. Irmãos, quando a gente está adorando a Deus, sabe o que acontece? Todos os anjos começam a participar dessa adoração. Quando eu e você colocamos uma música na nossa casa que adora a Deus, sabe o que acontece? Os céus começam a se mover no nosso lugar, no lugar da nossa casa. O que é que você tem ouvido lá na sua casa? Quais são as músicas que você tem escutado? Ela tem adorado a Deus. Essa semana inteira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu coloquei lá um sonzinho lá, pluguei no meu computador, falei: eu vou encher esse ambiente aqui da glória de Deus. Eu vou encher esse ambiente aqui da glória de Deus. Essa empresa, esses negócios aqui, tudo que vai acontecer aqui dentro vai ser cheio da glória de Deus, porque a glória de Deus é o que nós precisamos, o que os meus filhos precisam, é o que eu preciso. É o que eu preciso. E por último, no Antigo Testamento, em qualquer tipo de idolatria, era usurpação à glória de Deus. Sabia disso? Era desonra ao nome de Deus. Por quê? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém. Em Ezequiel capítulo 10, verso 4, diz que então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa, e encheu a casa da sua nuvem, e o átrio encheu do resplendor da glória de Deus. Irmãos, quando nós estamos adorando esse Deus, o terceiro céu desce na terra. Quando nós estamos glorificando esse Deus, o terceiro céu é aberto diante da nossa cabeça. Quando nós estamos aqui e cada vez que a gente dá glória a Deus, o céu se abre diante de nós. Não é palavras ao vento, não é palavra jogada fora, não. É a glória de Deus descendo sobre a minha e sobre a sua casa. É a glória de Deus descendo sobre o meu lar e o seu lar. Abrimos a nossa boca muitas vezes para murmurar, para reclamar, mas a melhor coisa que podemos fazer é abrir a nossa boca para exaltar, para glorificar a Deus. Salmo 79, 9. Eu já me perdi aqui nos muitos textos que eu coloquei. Salmo 79, 9. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. Por amor do teu nome, Senhor. Que a tua glória cubra os nossos pecados, que a tua glória cubra os nossos pecados, os nossos pensamentos malucos, insanos, a nossa loucura, porque viver sem Deus, meus irmãos, é loucura.
Viver sem o Senhor nessa terra é loucura. Achar que a gente vai conseguir vencer alguma coisa sem Deus é loucura, é insanidade. Sabe de uma coisa? Esse próprio Cristo, que é a glória de Deus, é revelada para mim e para você. Quando Isaías falou da vinda de Cristo, quando Isaías profetizou a vida de Cristo, lá no Isaías 40, verso 5, Vitor, Isaías 40, verso 5. Perceba que a glória de Deus, ela deixa de ser algo extremo, só visual, e passa a ser algo real. Ela passa agora a morar com os homens. A glória de Deus veio habitar entre nós, diz a palavra. Isaías profetizou: a glória do Senhor será revelada. Eu dizer para você que a glória do Senhor já foi revelada para você. A glória do Senhor já foi revelada na sua casa. Quando você levantou as suas mãos e disse: Senhor, Tu és o Salvador da minha vida, isso significa que a glória do Senhor agora está com você. Ele anda com você, Ele está com você todos os dias. É Ele que dirige os passos. E a glória do Senhor será revelado. E juntos todos o haverão, pois é o Senhor quem fala. João capítulo 1, verso 14. Diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória. É a mesma palavra. Vimos a sua. João capítulo 1, verso 14. Diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória. É a mesma palavra. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Quando nós adoramos esse Deus, meus irmãos, sabe o que acontece? Esse Deus todo-poderoso, a glória dele invade o nosso coração. Tudo aquilo que é mentiroso dentro da gente é acusado. Aparece um sinalzinho amarelo assim dizendo para nós: olha, você está em pecado, isso não é bom para você, isso não agrada a Deus. Quando nós adoramos o Senhor, essa glória enche o nosso coração. Sabe a que ponto, meus irmãos? Da gente olhar para dentro da gente e dizer: Senhor, como eu sou pequeno e limitado. A graça e a verdade cobrem a gente, porque ela se manifestou na terra e ela está sobre nós. Essa mesma glória apareceu lá em Mateus 17, 2. Quando Jesus estava no Monte da Transfiguração. Quem lembra desse episódio? Ele leva Pedro com ele no Monte da Transfiguração, e transfigurou-se, Senhor, diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram brancas como a luz. Meus irmãos, quando a gente adora a Deus, é que nem a gente pegar um copo sujo e jogar debaixo da torneira com água forte. Quando a gente está adorando a Deus ali, louvando, orando no nosso quarto, ou quando a gente está adorando aqui em comunhão, é como se a água de Deus descesse sobre nós e limpasse tudo, e a gente começa a ficar mais limpinho, mais branquinho, mais transparente. Pastor, eu estou com a vida atribulada, eu estou meio agoniado, eu estou meio inquieto, eu estou meio, uma coisa está mexendo comigo. Está faltando glória de Deus na sua vida, meu irmão. Está faltando adoração no Senhor na tua vida. Está faltando altar na tua casa. Está faltando tempo com Deus. Não adianta, meus irmãos, não tem como. Podemos ganhar o dinheiro que for. Podemos trabalhar muito e conquistar muitas coisas. Podemos ter filhos e filhos maravilhosos. Podemos ter um marido maravilhoso, uma esposa maravilhosa, uma casa linda, um carro, show de bola, um emprego, recurso, dinheiro no bolso, aplicações. Nós podemos ter tudo isso, mas tudo isso sem a glória de Deus nada é. Tudo isso sem a glória de Deus não tem sentido nenhum. Tudo isso sem a glória de Deus é um vazio interior. É um vazio interior. Sabe, meus irmãos, lá em Atos 7,55, posso ouvir um aleluia aí? Em Atos, você está tão silencioso, por que você está tão quietinho hoje? Em Atos 7,55, diz que quando o diácono, aqui eu esqueci o nome dele, quando Estevão estava adorando ao Senhor,
Aliás, está adorando o Senhor. Quando ele estava sendo apedrejado pelos homens, ele adorava a Deus. E olha o que diz lá em Atos 7:55. Mas ele, Estevão, estando cheio da glória de Deus, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nos céus, ele viu a glória de Deus e Jesus que estava assentado à direita de Deus. Ele viu. Essa glória é verdadeira, essa glória é real, essa glória é poderosa. Essa glória, por mais que haja, ele estava debaixo de perseguição aqui, ele estava sendo morto, mas quanto mais ele era apedrejado, mais ele glorificava a Deus. Não, pastor, quanto mais atacam pedra em mim, mais eu ataco no outro. Tacou em mim, eu taco de volta. Xingou, eu xingo também. Mostrou a língua, eu mostro a língua também. Falou mal de mim no Instagram, eu vou lá e falo mal também. Falou mal no Facebook, eu vou lá e falo mal também. Não. Quanto mais somos perseguidos, quanto mais somos perseguidos por causa do amor de Jesus, por causa da glória de Jesus, mais nós vamos ver a face dele, meus irmãos. Mais veremos a glória de Deus. Olha 2 Coríntios 3,18. Diz que mas todos nós com o rosto descoberto, todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Sabe quando você está lá na tua casa adorando a Deus, quando você está aqui com o rosto descoberto, ou seja, não tem nenhuma máscara, você não está escondendo nada de Deus, você está transparente diante do Senhor. Quando eu e você estamos assim, diante da glória, é como um espelho. É como um espelho. 2 Coríntios 3,18, Vitor. É como um espelho. Nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Quem é a imagem que nós estamos contemplando? A imagem do Senhor. Por isso que quando nós adoramos o dinheiro, somos transformados no dinheiro. Quando nós adoramos o trabalho, nós somos transformados no trabalho. Nós parecemos uma empresa ambulante. Mas quando a gente contempla a Deus e adora a Deus, irmãos, a gente se torna parecido com Ele. Quanto mais nós contemplarmos a Deus, mais parecido com Deus nós seremos. Quanto mais contemplarmos a Cristo, mais parecido com Cristo nós seremos. Irmãos, que glória é essa? Que glória é essa, pastor, que foi revelada? É a glória de Cristo, é a presença de Deus. Repetidas vezes no Antigo Testamento e entre Jesus. Havia um vínculo entre Jesus e a glória de Deus. Os seus milagres. João 2,11. Coloca lá, João 2,11. João 2,11. Eu não anotei aqui. Não. Estes sinais miraculosos em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória. Quando Deus, irmãos, o primeiro milagre que acontece na nossa vida, sabe qual é? É o milagre do arrependimento. Quando nós olhamos para dentro da gente, enxergamos que nós não podemos nos salvar, que a salvação só pode vir dele, que a verdadeira vida só pode vir dele, que a nossa história só pode ser mudada através dele, que o nosso casamento só pode ser melhor através dele, que a nossa casa, os nossos filhos só podem ser melhor se tiverem um encontro com ele. E aqui está dizendo, a glória foi manifesta, era manifesta nos milagres, na transfiguração, como nós lemos, até na hora da morte de Cristo. João 12:23. Até na hora da morte de Cristo, a glória do Senhor se manifestou, meus irmãos, porque a glória do Senhor está em todo lugar. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Na morte, Cristo foi glorificado. Em quantos velórios que eu vou, que Cristo é glorificado? As pessoas olham para lá, para aquele caixão e falam: ali foi um grande homem de Deus, ali foi uma grande mulher de Deus.
assim será também no teu velório. Ninguém vai falar amém? Ah, bom. As pessoas vão olhar e vão falar, claro que vai demorar muito, fica tranquilo. Vai demorar pelo menos 100 anos, fica sossegado. E eu vou estar vivo para fazer o teu velório, fica tranquilo, eu vou estar lá. E eu vou olhar e vou dizer, aqui foi um grande homem de Deus, aqui foi uma grande mulher de Deus. É daqui 100 anos ainda, fica tranquilo, pode dar glória a Deus aí. É daqui 100 anos. Quem crê, dá uma glória a Deus que é daqui 100 anos. É isso aí, tá vendo? Aí, é isso. A glória de Deus é manifesta, meus irmãos. Quando nós adoramos esse Senhor, a glória dele é manifesta aonde nós estamos. Grande é o poder da glória de Deus. E pastor, a glória de Deus, como que ela funciona na vida do crente? Primeiro, quando eu e você abandonamos o pecado e repudiamos a idolatria, nós podemos ser cheios da glória de Deus. Somente quando eu e você abandonamos o pecado, aquilo que desagrada a Deus e a idolatria. Pastor, mas eu não tenho nenhuma imagem na minha casa. Os crentes não adoram imagem. Os crentes adoram músico, adoram pastor. Não é? Não vamos dividir a glória de Deus com ninguém. A glória de Deus é a glória de Deus. E eu e você carregamos a glória de Deus. 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 Em Tiago capítulo 2, verso 1, diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, sendo o Senhor da glória. Esse mesmo Jesus não faz acepção de pessoas. Ou seja, todos aqueles que o desejam, todos aqueles que querem, todos aqueles que acham, que enxergam, que precisam desse Deus, Ele virá a todos, Ele se manifestará a todos, Ele abraçará a todos que quiserem, Ele está de braços abertos para receber você. Ele está de braços abertos a receber eu. Então a primeira coisa, eu preciso abandonar o pecado. Eu preciso olhar para dentro de mim. Segunda coisa, eu preciso esperar e ansiar pela glória do Espírito Santo na minha vida. Não dá para viver a vida cristã sem o Espírito Santo, meu irmão. Minha irmã, deixa eu falar com você. Presta atenção. Não dá para viver a vida de Deus sem o Espírito Santo. É uma vida gelada. É uma geladeira. É um iceberg. Dá uma glória a Deus. Por que eu tenho que dar glória a Deus? Dá um aleluia. Por que eu tenho que dar aleluia? Olha como está a minha vida. Olha como está a minha casa. Olha como está meu casamento. Olha como está a minha empresa. Filho e filha, presta atenção. Eu e você, servos e servas de Deus, filhos e filhas de Deus, nós não vivemos pela aparência, nós vivemos pelo que está escrito na palavra de Deus. Ou nós vivemos pelas aparências, ou nós vivemos pelo que está acontecendo ao nosso lado, ou nós vivemos pela palavra de Deus, pelas promessas de Deus. Você quer viver pelo quê? Pelo que está escrito ou pelas aparências? Pelo que está escrito ou por o que está acontecendo ao seu redor? Eu prefiro viver pelo que está escrito, porque tudo aquilo que está escrito vai se cumprir. Tudo aquilo que está escrito vai acontecer. Em Hebreus capítulo 2, verso 10, porque convinha aqui aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, está falando o próprio Jesus, trazendo muitos filhos à glória, consagrar-se pelas aflições o príncipe da salvação deles. O próprio Cristo, quando morreu na cruz, quando se humilhou na cruz, porque ele não tinha pecado, ele se humilhou para que eu e você fôssemos exaltados. Ele se humilhou para que eu e você pudéssemos olhar para ele e dizer: Senhor, era eu para estar aí nessa cruz. O Senhor deixou toda a sua glória por causa de mim. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 10, diz que o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória.
Uma vez, meus irmãos, que a gente deixa o pecado, uma vez que a gente deixa a vida velha, uma vez que a gente deixa de olhar para o retrovisor da nossa vida. Ah, pastor, e lá atrás já foi, meu irmão, esquece isso, olha para frente, sonhe, acredite, Deus está com você, Ele pode mudar a tua história amanhã, Ele pode mudar essa situação amanhã. Continue crendo, continue profetizando, continue abrindo a sua boca para glorificar o Senhor. E diz o texto, 1 Pedro 5,10, Ele nos chamou à eterna glória, depois de havermos padecido um pouco. Ó, deixa eu dizer uma coisa para você, a vida com Jesus não é só de flores. A vida com Jesus também tem espinhos. Não é? É que a gente foi às vezes ensinado num evangelho que não tem sofrimento. A igreja de hoje é uma igreja que muitas vezes foi ensinada errada e ela não sabe o que é sofrer por Cristo. Enquanto os irmãos lá da primeira igreja eram jogados na arena para serem comidos vivos pelos animais, eles eram amarrados e eles traziam os filhos deles. Existe um livro, se você quiser comprar, são 11 volumes, se eu não me engano. Os Mártires, chama o nome do livro. Os Mártires. Pega isso para você, comece a ler isso aí, você vai chorar todo dia. Você vai ver o que é glória de Deus, irmãos. Aqueles irmãos amarrados e os seus filhos, eles traziam os filhos deles assim para frente deles. Os gladiadores, aquelas roupas enormes, aqueles caras feios com aquelas máscaras horríveis, espada na mão, e os leões ali morrendo de fome. E eles falavam, vai, glorifica o seu Deus aí, vai, fala que Deus é glorioso aí. E as pessoas lá, os pais amarrados, os filhos eram comidos vivos na frente dos pais. Os cristãos, irmãos, na época da Inquisição, eles eram queimados, sabe como? Eles esquentavam um barril de óleo, aquele tambor de óleo, esquentava aquele tambor no fogo, pegava o cristão, amarrava ele com corda, botava o crente lá dentro do negócio, fervendo. Quando tirava assim, ó, o fogo pegava nele, ele ficava aceso, queimando durante horas e horas e horas e horas. A igreja de hoje não sabe o que é sofrimento, não sabe o que é perseguição. E Jesus estava dizendo, olha, eu fui moído, eu fui pisado, eu padeci um pouco, 1 Pedro 5,10, e Ele mesmo, para que Ele mesmo nos aperfeiçoe. Ou seja, o nosso sofrimento muitas vezes, meus irmãos, portas que não se abrem, situações que não mudam, é para que o nosso corpo cresça, para que a gente seja aperfeiçoado no nosso eu. O nosso eu precisa morrer, o nosso eu precisa ter um encontro verdadeiro com Ele. E muitas vezes Deus cria situações. Olha o verso 5,10, olha, não dá para ler lá embaixo, eu vou ler com você. 1 Pedro 5,10, Ele mesmo vos aperfeiçoe, é Ele mesmo, é o oleiro trabalhando no vaso. Você é o vaso dele. Para quê, pastor? Para se tornar vaso de honra, para se tornar vaso de louvor, para se tornar vaso onde as pessoas olham e digam, ali é um vaso de Deus, ali é uma vasilha de Deus. É o vaso e a vasilha, né? Hã? Qual que é o feminino do vaso? Vasilha, é isso? É isso? É vaso também, né? Amém. É vaso e vaza. Não é? Irmãos, é para que isso, olha que coisa linda esse texto. E aqui eu vou chamar os irmãos da banda. Olha só, Ele mesmo vos aperfeiçoe, Ele mesmo vos confirme. Ó, presta atenção, não se distraia por favor agora. Ele mesmo vos confirme, Ele mesmo vos fortifique e Ele mesmo os estabeleça. Aleluia. Tudo isso que Deus está criando, todas as situações que acontecem ao nosso redor, é para que a gente seja ainda mais aperfeiçoado, seja mais confirmado, seja mais fortalecido e seja estabelecido diante do mundo espiritual. Aleluia, meus irmãos, porque a Bíblia diz que não chegou ao coração do homem, ainda não chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado para os seus filhos. Ainda não chegou no coração do homem o que Deus tem preparado para os seus. Aleluia.
Aleluia. Você pode dizer aleluia aí? Aleluia, ainda não chegou. Ainda não chegou ao coração do homem. E eu já me perdi aqui e tudo. Tá bom, não tem problema. Quando eu e você experimentamos, presta atenção, experimentamos a presença espiritual de Deus, que é o Espírito Santo, que se aproxima de nós, como presença de Deus e poder de Deus e glória de Deus. 1 Pedro 4,14. E pelo nome de Cristo, sois vituperados. Meu Deus, quem pega essa palavra de dicionário, pelo amor de Deus aí? Vituperados, acho que é sofrimento, né? É isso? Alguém pode procurar para mim aí? Bem-aventurados sois, porque sois vós, sobre vós repousa o Espírito de Deus. É atribulado? Vituperado? Quem pode procurar aí no dicionário? Alô, Google. Hello, Google. Caluniado aí, tá vendo? Caluniado, atribulado. 1 Pedro 4,14. Se pelo nome de Cristo vós sois caluniados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vocês, vocês são glorificados. Quando as situações se levantam, irmãos, para impedir que a gente adore a glória de Deus. E a glória de Deus aqui eu quero fechar dizendo que a glória de Deus é uma pessoa. A glória de Deus é o próprio Cristo. A glória de Deus é o próprio Cristo. A glória de Deus é o próprio Cristo sendo manifesto. A glória de Deus é o próprio Cristo na sua vida e na minha vida. A glória de Deus é o próprio Cristo. E para fechar, 2 Coríntios 3,18. Quando nós, todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos esse Cristo. Quando eu e você, com o rosto descoberto, contemplamos esse Cristo, é como um espelho que reflete a glória de Deus. Presta atenção numa coisa. Quando Deus fez o mar, quando Deus fez os animais, Ele disse façamos. Mas quando Ele fez o homem, Ele disse, quando Ele fez as coisas, as estrelas, o céu, o mar, todas as coisas, Ele disse haja, né? Ele disse haja. Mas quando Ele fez o homem e a mulher, Ele disse, quando Ele fez o homem, Ele disse façamos a nossa imagem e a nossa semelhança. Sabe o que significa isso? Com as coisas, com os animais, Ele disse haja. Mas com o homem Ele falou, eu vou colocar a minha mão no homem. Eu vou colocar a minha mão no homem. Ele será modelado como eu quero. Ele vai ter aquilo que eu tenho. Ele vai expressar a glória que eu tenho. Quando Ele andar na terra, tudo vai se submeter a Ele. Por quê? Porque a glória minha está nele. Isso caiu, pastor? Caiu quando Adão e Eva caiu. Mas quando o segundo Adão, que é Jesus, se levantou na terra, quando o segundo Adão, que é Jesus, diz a palavra, se levantou na terra, Ele diz que Ele atraiu todos a Ele. E aquilo agora que não tinha mais jeito. Como que a glória de Deus vai se manifestar no mundo caído? Aparece o Salvador Jesus. Ele aparece para dizer: há esperança para você, há esperança para o perdido, há esperança para o caído, há esperança para o falido, há esperança para o desgraçado, há esperança, porque eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo, que manifesto a glória de Deus sobre todos aqueles que desejam. E todos quantos receberam, João 1, Ele deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, filhas de Deus. Então quando você está adorando a Deus, não se menospreze, não se ache inferior. Você é filha de Deus, Ana.
Você é filho de Deus. Você é filho de Deus, Adriane, você é filha de Deus. Você é filho de Deus, Anderson. Fabiana, você é filha de Deus. Não se ache menor do que isso. Não se enxergue menor do que você é. Porque Deus, quando olha para você, Ele te vê um filho e uma filha. E esse Deus apaixonado disse: olha, Jesus, eu vou amar o mundo de tal maneira que eu vou entregar você, o meu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é tão apaixonado pela gente, irmãos, e Ele tem tanto prazer de derramar a glória dele sobre nós, que Ele manda Jesus, o perfeito, o sem pecado, o íntegro, o limpo, o puro, o santo, para morrer por mim, por você, para derramar o sangue dele, ser envergonhado, pregado nu numa cruz, numa cruz, para que eu e você pudéssemos vestir agora as vestes purificadas pelo sangue de Cristo, para que eu e você pudéssemos dizer não para o pecado e não para as coisas que desagradam a Deus, para que eu e você pudéssemos dizer: eu sou livre porque Cristo me libertou. Vamos ficar de pé? Consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu corpo. Seu coração transborda de graça. A minha vida eu entrego nas tuas mãos. Eu entrego por aquele que entregou tudo por mim. Deixa eu chamar os supervisores aqui em cima comigo. Com todo o meu amor, eu te louvarei conforme a tua justiça. Que justiça é essa? Ele se fez injusto para que você fosse achado justo diante dos céus e da terra. Aleluia! Celebrarei. Cante bem forte. O meu viver, cantarei, contarei as tuas obras. Por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser, e nele há toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Contemple a glória de Deus. O Rei Jesus é a glória de Deus. Tudo vem dele. Se você não pegou a ceia, levante sua mão que os irmãos vão distribuir para você, por favor. Jesus. Vamos fazer um coral a Ele nesta manhã.
quando a glória dele cobre a sua casa. Adore quando a glória dele cobre a sua família. Adore quando o favor de Deus te alcança. Derrama na tua glória sobre este lugar, Senhor. Levante sua voz a Ele, levante sua voz a Ele. Vai agradecendo pelo sacrifício da cruz. Vai agradecendo pelo sacrifício da cruz. Vai agradecendo pelo sacrifício da cruz. Esse é o culto racional. Esse é o culto racional. Abra sua boca para glorificá-lo. Recebe a glória, Senhor Jesus. 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 Servir meus irmãos aqui também. Pegue o pão na sua mão. Senhor, diante de Ti, ó Pai, consagramos o pão, reconhecendo a Tua glória, Senhor Jesus. Tu és a glória do Pai. Quando o Senhor enfrentou a cruz, como nós lemos aqui, foi um momento de glória, porque o Senhor olhou para a cruz e disse: está consumado. O Senhor na cruz disse: está consumado. A glória dos homens morreu e a glória de Cristo resplandeceu. A glória dos homens não é nada, mas a glória de Deus é tudo. E a glória de Deus foi derramada sobre os homens através do sangue de Cristo, através da morte da cruz. Reconhecemos, ó Pai, que era o nosso pecado que estava sendo crucificado naquela cruz, que era eu que deveria estar ali naquela cruz, Senhor, sendo pregado, sendo moído naquele lugar. E eu reconheço, Senhor, que o Senhor morreu por mim naquela cruz, e me arrependo dos meus pecados. Me arrependo dos meus pecados. Me arrependo dos meus pecados. Me arrependo dos meus pecados e te peço, perdoa. Cobre-me com teu sangue, cobre-me com teu sangue. Eu faço isso, Senhor. Toma essa ceia, comendo desse pão e bebendo desse cálice, anunciando a volta do Senhor até que o Senhor venha. Anunciando a volta do Senhor até que o Senhor venha. Eu como do pão, Senhor, para dizer que eu estou comendo do corpo de Cristo. Simbolicamente estou comendo do corpo de Cristo, que foi moído naquela cruz, participando eu daquele sofrimento, participando eu daquele momento de cruz, e me lembrando do dia em que eu vou tomar, vou comer
e vou beber na mesa do Senhor, junto com os meus irmãos. Junto com os meus irmãos. Comamos o pão. Pega o suco de uva. Senhor, o suco de uva simboliza o sangue derramado. Sangue que purifica de todo o pecado. Sangue que nos dá acesso ao céu. Se pela morte morremos com Ele, pelo sangue somos ressuscitados com Ele. Se pela morte no batismo morremos com Ele, pelo sangue estamos declarando: somos teus, Senhor. Somos teus, Senhor. Eu sou teu. A minha casa é tua. A minha família é tua. O meu lar é teu. Os meus filhos são teus. Nenhum deles se perderá, Senhor. Nenhum deles se perderá, Senhor. Nenhum deles se perderá, Senhor. Nenhum deles se perderá. Você que está em casa, diga isso. Nenhum deles se perderá. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nenhum deles se perderá. Nenhum deles se perderá. Porque o sangue foi derramado para dar vida e vida em abundância. Consagramos o suco de uva diante do Senhor, Pai. Pedimos ao tomar desse sangue, mais da tua vida possa entrar na nossa vida e se misturar, e mais da tua glória possa encher o nosso coração. Em nome de Jesus. Vamos tomar do suco de uva. Receba a vida de Deus sobre você e a sua casa. Receba a glória do Senhor. Mais da glória dele, mais da presença dele, mais do Espírito dele. Caia por terra a enfermidade, caia por terra a doença, caia por terra o medo. Caia, 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 caia. Todo impedimento, tudo aquilo que não vem do Senhor Jesus. Caia, caia por terra, caia por terra. Entregue tudo a Ele. Cante bem forte. Bem forte. Ele com todas as suas forças, com todo o seu vigor. Aplauda o Rei da Glória, aplauda o Rei da Glória. O Rei da Glória que derramou a sua glória sobre você, derramou a tua glória sobre a sua casa. O Rei da Glória que derramou a vida dele sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar. Agora você pode declarar: eu e a minha casa somos cheios da glória de Deus. Eu e a minha casa somos cheios da glória de Deus. Na minha casa não há espaço para o diabo, não há espaço para a doença, não há espaço para a enfermidade, não há espaço para as trevas. Eu e a minha casa somos cheios da glória de Deus. Cheios da glória de